Glória a Deus. Pode ficar de pé? Para a gente poder fazer essa leitura. Uma leitura bem breve. Você vai ver até lá o versículo 29 de João. Todos acharam bem? Amém? De fato, eu estou muito feliz hoje. Não porque eu estou pregando. Eu estava comentando com a minha esposa ontem, né, lá em casa. Eu falei, cara, a Páscoa é o ápice do cristianismo. Né? Eu falei assim, eu fico muito triste em ver crentes em Cristo Jesus. Parece que eles estão de luto até hoje. Você vê pessoas que estão chegando próximo da Páscoa, está chegando próximo dessa data tão importante. As pessoas veem assim, amanhã é Páscoa. É legal. Mas de fato nós vamos celebrar hoje, nós estamos celebrando a ressurreição do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Se isso não impacta o seu coração, meu irmão, você imagina que vai impactar a sua vida. Hoje nós estamos aqui por intermédio dele, por meio dele, por causa dele. Isso tem que mover os nossos corações, tem que mexer com os nossos sentimentos, isso tem que mexer com as nossas estruturas. Porque hoje ressuscitou aquele que vive para todo sempre. O único Deus verdadeiro, aquele que vai viver para todo sempre ao nosso lado, e nós ao lado dele. Então isso é um motivo de grande empolgação. Então eu queria que você chegasse no irmão e dá uma salva para você, meu irmão. Faz barulho para o Senhor hoje. Hoje é motivo de festa. Hoje é motivo de celebração. Hoje é motivo de os crentes em Cristo Jesus celebrar aquele quem vive para sempre. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque ele era antes de mim, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel. Por isso eu vim batizando com água. João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse a mim: aquele sobre quem vens descer o Espírito, e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Você pode colocar a mão sobre o seu coração agora, você pode fechar os seus olhos. Eu queria te fazer um convite nessa noite. Eu não sei como é que foi o seu dia hoje. Eu não sei como é que foi a sua entrega para Deus hoje. Mas hoje é um motivo de alegria, hoje é um motivo de entrega, hoje é um dia de nós celebrarmos ao Senhor. Então você coloca a sua Bíblia sobre o assento agora. Se você tiver liberdade no Espírito de Deus, eu queria te fazer um convite agora. Com muita alegria e com muito júbilo, levante as suas mãos para os céus e comece a agradecer o nome do Senhor nessa noite. Comece a falar: Jesus, a Ti eu te entrego a minha vida. Jesus, nessa noite, ó Pai, nós queremos fazer um convite ao Senhor. Pai, fique à vontade no meio da sua igreja, Pai. Deus, obrigado pelo Teu sacrifício naquela cruz. Obrigado, Senhor, porque hoje nós somos testemunhas vivas, ó Pai, do Seu poder que opera sobre a Tua igreja, que opera sobre o mundo, Senhor. Então nessa noite, ó Pai, como igreja nós levantamos as nossas mãos, nós rendemos, ó Pai, a nossa vida na Tua presença agora, Pai. E nós queremos dizer, Pai, que o Senhor é o único Salvador, não há outro além de Ti, Jesus. Pai, receba a adoração nessa noite. Receba, Pai Deus, toda a nossa devoção. Que o Teu Espírito Santo possa pairar sobre nós e que nós possamos retribuir a Ti, ó Pai, com toda alegria, com todo júbilo, com toda adoração, tudo aquilo que o Senhor derramou sobre nós, por tudo aquilo que o Senhor fez sobre nós, ó Pai. Então nessa noite nós Te adoramos, nós Te exaltamos e nós bendizemos o Teu santo nome, Cordeiro de Deus. A Ti a honra, a Ti a glória e a Ti só o louvor para todo sempre. E toda a igreja diz: amém. Você pode se assentar aplaudindo o nome do Senhor. Aleluia. Não pode ser melhor. Aplauda o nome do Senhor. Vamos fazer com júbilo na presença dele. Amém? Eu não sei você, mas eu estou muito empolgado hoje. Eu estou empolgado pelo que Ele fez. Sabe, eu estou empolgado pelo que
que Ele fez na minha vida. E eu sou uma testemunha de Deus a falar que se não fosse Deus na minha vida, eu não seria nada. Sabe, a trajetória da minha vida, o percorrer da minha vida, não porque eu estou um mau elemento assim, mas pelas influências que eu tive na minha adolescência, talvez eu não estaria aqui hoje. Mas a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor nos alcançou. E Ele me trouxe para esse lugar de abrigo, esse lugar poderoso que é debaixo das mãos dEle, debaixo da graça dEle. Sabe que Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Sabe, a Bíblia nos diz lá no livro de Êxodo que o povo hebreu foi crescendo em poder e graça. O povo hebreu começou a superabundar, começou a ficar grande, numeroso. E Faraó viu aquilo. Ele olhou para aquele povo escolhido, separado por Deus, e viu que aquele povo estava crescendo. E houve um temor no coração de Faraó. Olha, se esse povo crescer mais, se esse povo se multiplicar mais, pode ser que eles façam aliança com os nossos vizinhos e eles queiram nos afrontar. E eles queiram fazer uma rebelião no nosso meio. Então o Faraó teve uma brilhante ideia. Vamos pegar esse povo hebreu, esse povo que está crescendo, esse povo separado por Deus, e vamos escravizá-los. E por muitos anos, o povo hebreu ficou debaixo de um jugo, ficou debaixo de um sistema diabólico do Faraó. O povo escolhido por Deus, separado por Deus, o povo hebreu, já não tinha mais a liberdade de poder adorar a Deus, de emprestar o seu culto a Deus na sua terra. O povo estava oprimido, o povo estava castigado pela opressão daquele sistema. Então Deus resolve olhar com compaixão para o seu povo e fala: o meu povo precisa de libertação, o meu povo precisa de uma intervenção da minha mão, porque o meu povo carece de me adorar, de prestar um culto a mim. Então Deus levanta uma voz profética naquela geração. E qual é o nome dessa voz? Moisés. E Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou liberar a sentença sobre o Egito agora. E você vai chegar sobre Faraó e falar tudo aquilo que eu colocar sobre o seu coração. Então Moisés fica um pouco com medo, olha para Deus e fala: Deus, mas eu como assim? Sabe, Deus, eu nem sei falar, a minha língua é pesada, como é que eu vou chegar com o Faraó? Então ele coloca o irmão dele do lado dele, Arão, para poder fazer o propósito de Deus. Então Deus começa a liberar uma palavra de sentença e juízo sobre o governo do Egito. Então Deus começa a colocar em curso o seu plano para a libertação do seu povo. Então nós vemos o operar e o agir de Deus sendo manifesto em meio à terra inimiga, aonde o povo estava escravizado, aonde já não havia mais esperança, aonde já não havia mais liberdade, o povo estava oprimido, estava sobre um jugo, sobre um peso. Mas aonde tem jugo e peso, existe salvação da parte de Deus. Sabe, isso mexe com o meu coração, porque eu vejo a misericórdia e a graça de Deus operante no meio do povo dele. Eu vejo o poder poderoso de Deus sobre a igreja, sobre o seu povo, sobre aquele que ele escolhe. Então eu tenho a primeira palavra para te falar, meu irmão. Se Deus te escolheu, se Deus te separou, Ele não vai te deixar no meio do caminho, Ele não vai te deixar no meio do deserto, Ele não vai te deixar no meio da opressão. Ele vai vir com a sua mão poderosa para nos resgatar de toda a opressão, de todo o jugo e de toda a escravidão. Então Deus fala ao coração de Moisés: Moisés, fala para Faraó que eu vou lançar pragas sobre essa terra. Se ele não liberar o meu povo para começar a me adorar, a começar a me cultuar, eu vou levantar juízo sobre essa nação. Deus endurece o coração de Faraó, e Faraó não libera o povo por várias pragas, as rãs, lepras, águas se tornando em sangue. E Deus começa a insistir na libertação do povo. Você já sabe da história. E Deus começa a falar ao coração de Moisés, falando: Moisés, avisa a Faraó que eu vou lançar uma morte sobre o Egito. Então, o coração de Faraó ali, duro, não libera o povo para poder adorar o nome do Senhor. E Deus lança uma sentença final sobre o Egito. Só que Deus, antes de lançar essa sentença, Ele fala para o seu povo hebreu, fala o seguinte: vocês vão pegar um cordeiro,
Vocês não vão quebrar o osso desse cordeiro. Vocês vão cozinhar esse cordeiro e vocês vão passar o sangue dele sobre os umbrais da sua porta. E aonde tiver esse sangue marcado, ali o anjo da morte passará por cima. E a sua casa não será afetada. A sua família não será afetada. Então o povo hebreu, debaixo de uma palavra, debaixo de uma missão de Deus, vai e faz tudo conforme Deus tinha ordenado e passa o sangue do cordeiro sobre as suas umbrais e suas portas. E Deus lá dos céus ordena uma sentença sobre o Egito. E quando o espírito de morte paira sobre aquela cidade, e quando Faraó se deu conta, todos os primogênitos do Egito estavam mortos, menos aqueles aonde estava a marca do sangue do cordeiro. Glória a Deus. Então muitas pessoas não sabem o fundamento da Páscoa, o fundamento dessa comemoração, o fundamento daquilo que nós acreditamos. E é daí que vem a Páscoa. É daí que vem a origem daquilo que nós memorizamos hoje. Nós fazemos um memorial para poder celebrar a libertação do povo. Então naquele momento se é feito um memorial, aonde tinha o sangue do cordeiro. Deus poupou a vida, Deus fez juízo, e Deus trouxe graça sobre o povo dele. E o povo é liberto para poder ir adorar o nome do Senhor. Então isso é muito profético, isso é um simbolismo muito profético, porque tudo que Deus faz na Bíblia está apontando para Jesus Cristo. Todo o percurso da Bíblia aponta para uma salvação eterna, para uma vida de remissão para os santos do Senhor. Então essa libertação do Egito, essa libertação do povo hebreu lá no Egito, está apontando para Jesus Cristo, está apontando para o verdadeiro cordeiro. E aí depois que o povo é liberto, depois que o povo é desescravizado das mãos de Faraó, eles correm pão sem fermento para poder ir para a terra prometida, para poder adorar o Senhor na terra. E nós vemos que depois da libertação do povo, eles estavam no caminho da terra. O Faraó olha e fala: opa, eu acho que eu não vou parar por aqui. E ele vai atrás do povo. Então eu quero fazer uma pausa aqui e trazer isso ao nosso coração. Sabe, Deus já fez promessas para a sua vida. Deus já fez promessas para a sua igreja. Você sabe aquilo que Deus prometeu para você. Você sabe de onde Deus te tirou e de onde Ele tem te colocado. Você sabe das renúncias que você precisa fazer para estar posicionado aonde Deus quer que você esteja. Só você e Deus sabe. Você pode até compartilhar com um irmão ou com o outro, mas no íntimo só você e Deus sabe daquilo que você precisa se despegar, se desfazer para poder estar onde Deus quer que você esteja, para poder receber essa libertação da parte de Deus. Muitas pessoas estão num processo de libertação aqui dentro. Muitas pessoas têm anunciado coisas na sua vida que precisam intensificar mais, porque é uma exigência de Deus para a sua vida. Sabe, talvez Deus vai falar um dia para mim: Martinho, não é para você cortar mais o cabelo assim. Eu falo: Deus, mas o Juan tem. Não, o Juan é outra história, você não pode. É Deus. Mas você não põe mais blusa azul social, tá proibido. Deus, mas por quê? Eu tenho um propósito na sua vida. Deus, mas o Wagner está usando. Não, Marcos, para você não, Marisa. Você não vai usar. Então existem renúncias particulares que só eu e você sabe aquilo que Deus está exigindo de nós. Só que o diabo, ele fica ao nosso derredor, só olhando e observando aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E assim como o povo foi liberto, estava caminhando para poder fazer o seu culto, o diabo olhando aquilo, armando toda a circunstância daquele sistema, foi perseguir o povo novamente. E ali o povo, Deus deu mais um escape, abriu o mar vermelho, o povo passou, fechou ali o mar vermelho em cima dos cavaleiros de Faraó. Mas isso não acontece com a gente? Deus tem prometido algo para nós. Deus tem feito promessas para nós. Nós somos igreja cheia de fé. Nós estamos convictos daquilo que Deus vai fazer. Sabe, Deus, eu creio nessa libertação da minha mente. Eu creio na libertação do meu coração. Sabe, eu estou sentindo que eu estou indo para o caminho certo agora. Eu estou sentindo que parece que eu estou no lugar certo. E quando você olha para trás, você vê os cavaleiros de Faraó de novo te perseguindo. Aí você
ele começa a gritar, fala: Deus, mas eu não estou liberto. O Senhor já lançou uma sentença sobre o meu pecado. O Senhor já lançou uma sentença sobre aquilo que eu fazia. O Senhor já não me libertou. E quando você olha para trás, você vê o seu inimigo nas suas costas batendo, falando: eu estou aqui e eu vou te derrubar. E nós ficamos desesperados, falando: meu Deus, o que está acontecendo? E nós às vezes paramos e paralisamos, não crendo nessa palavra de libertação de Deus para as nossas vidas. Muitos jovens param no meio do caminho porque eles olham para o inimigo da sua alma, eles olham para as suas adversidades, eles olham para os seus pecados, eles olham para as suas limitações e falam: eu preciso parar, eu tenho que parar porque eu não tenho mais forças para continuar. E tudo que o inimigo quer é te achar no meio do caminho para poder te parar e tirar do propósito de Deus, de vir cultuar a Deus, de vir prestar um culto em adoração a Deus. Sempre, em toda a história da Bíblia, Satanás sempre tentou quebrar as estruturas de Deus sobre nós. Ele começa a tentar esmiuçar valores que Deus não negocia, que nós devemos negociar. Ele começa a tirar de dentro de nós coisas que não é para ser tirado, valores cristãos, a obra perfeita do Senhor. Mas assim como Deus deu livramento para o povo hebreu e fechou o mar sobre as carroças de Faraó, Deus está disposto, se nós tivermos um coração obediente, estar na presença dEle, caminhando debaixo da direção dEle, a fechar os nossos inimigos debaixo da água, a trazer uma palavra de libertação para nós, para que nós possamos adorar a Deus e cumprir o propósito dEle para as nossas vidas. Aleluia. Sabe, não é tempo de nós pararmos, não é tempo de nós olharmos para trás, olhar para os cavaleiros de Faraó, não é tempo da igreja retroceder, é tempo de nós levantarmos altares verdadeiros em adoração a Deus, é tempo da igreja olhar para o Cordeiro e falar: eu preciso queimar incenso, eu preciso fazer sacrifício para liberar a adoração ao meu Deus. E nós cremos que Deus, Ele pode liberar uma palavra para nos fazer transportar. E nós cremos nisso. Nós temos convicção disso. Agora, depois de vários anos, o povo já liberto, adorando a Deus, começou a cair em desobediência em algumas partes da Bíblia. Já não observava mais os preceitos de Deus, já não observava mais a lei de Deus. Deus faz uma obra de remissão, transformadora, liberta o povo, mas o povo não consegue abandonar o pecado, a rebeldia contra Deus. E anos, décadas depois, Deus precisa levantar um outro no meio do deserto. E esse outro profeta, ele vai começar a falar da palavra de Deus. E você pode ver que vários profetas do Velho Testamento começam a falar sobre um rei vindouro, sobre uma libertação vindoura. Só que Deus escolheu João para falar que estava vindo um rei, estava vindo uma sentença sobre o mundo, estava vindo salvação e sentença para o mundo. Sabe, essa palavra que nós lemos aqui agora, ela mexe com o meu coração, porque quando João vê Jesus, você vai ler o texto que nós lemos aqui agora, quando João vê Jesus, ele está ali, tem alguns doutores ali observando João, eles começam a questionar João, falam: João, você que é o profeta, você que é Elias, você... Ele: não. Vai vir um após mim, ele é poderoso. Vai vir um após mim que ele vai quebrar os grilhões, os juros. Ele vai trazer salvação, ele vai trazer libertação. Esse sim é o Messias. Pouco tempo depois ele vê Jesus passando. E todas as profecias do Velho Testamento se cumprem naquele momento. E ele dá um grito: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E assim como Deus trouxe salvação e levantou Moisés no Velho Testamento, agora Deus levanta João e ele alerta
vocês. A libertação já está entre vocês. E mais uma vez, nós vemos a mão poderosa de Deus entrando em curso. E o poder operante do Senhor sendo manifesto sobre essa geração. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, e nós começamos a ver que toda essa libertação da parte de Deus, lá com o povo, lá no povo hebreu, lá no Egito, já começa a se cumprir novamente no Novo Testamento. Você percebe que o povo hebreu começou a crescer. Faraó ficou com medo, oprimiu o povo, escravizou o povo. Deus manda libertar. Nós vamos para o Novo Testamento agora. Jesus vem. É anunciado pelo profeta no deserto. Moisés conduziu o povo no deserto. João Batista estava no deserto. Anuncia a vinda do Messias. Jesus se manifesta. E agora nós vemos a mão de Deus operando. E no meio desse percurso, nós vemos Jesus pregando, Jesus falando, curando, Jesus manifestando a vontade dele sobre a terra. Coisas esplêndidas começam a acontecer sobre a terra. É morto levantando, é aleijado sendo curado, é cego voltando a ver, é surdo voltando a falar. E isso começa a oprimir o sistema maligno desse mundo. E Deus começa a anunciar um reino verdadeiro. Deus começa a anunciar a verdadeira obra de Deus. E Deus começa a confrontar os nossos pecados. Valores que o povo hebreu foi perdendo no meio do percurso. Aonde a religiosidade tomou conta. Aonde cultos pagãos tomaram conta da nossa liturgia. Aonde era para ter a graça de Deus, a religiosidade estava minando o homem, fazendo com que o homem pecasse e perecesse diante de Deus. Parecia que estávamos certos, mas nós estávamos condenando. O homem achava que estava conseguindo trazer salvação para o seu irmão, mas era só condenação, era só morte. E Jesus veio debaixo dessa palavra, veio debaixo dessa graça. Ele veio esmiuçando, ele veio desfazer esse sistema. Jesus, debaixo de uma unção, debaixo de uma graça, debaixo de uma obediência, ele veio despedaçando toda a religiosidade, desfazendo toda a obra do maligno, trazendo salvação para aqueles que estavam perecendo, sentando à mesa de escarnecedores, pessoas que eram longe da presença de Deus, pecadores que não tinham mais acesso. E ele senta e manifesta o reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E nós começamos a ver um trabalhar de Deus sobre aquela geração. Nós começamos a ver um trabalhar de Deus para que gerações futuras pudessem experimentar dessa graça, pudessem provar e ver da bondade de Deus. E Deus começa a trazer libertação para o seu povo. Libertando das máscaras, libertando do buraco que nos separava de Deus, nos aproximando novamente da realidade. Nós podemos ter um Deus e podemos adorá-lo face a face, podemos chegar perto de Deus, sentir o cheiro de Deus, poder falar com Ele. Glória a Deus. Jesus começa a puxar o pecador e trazer ele para de perto de Deus e falar: vinde, vem, vem, vem. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é poderoso. Porque durante todo o decorrer da Bíblia não existiu um homem que poderia fazer isso. E Deus se encarna em homem, Ele vem, manifesta essa graça e prova desse amor e nos leva para mais perto da presença dEle. E nós vemos agora aquilo que aconteceu no Velho Testamento, está acontecendo agora. E depois dos seus 3 anos de ministério, ele pregando a palavra, ele cumprindo, obedecendo a palavra de Deus, ele fala para se entregar agora. E aquilo que aconteceu lá no Egito vai acontecer agora, novamente. Um cordeiro precisa ser sacrificado, um povo precisa ser liberto, pessoas precisam ser alcançadas.
Sabe aonde nós começamos a entrar no ápice do cristianismo agora? E agora, isso, se não mexer com as suas estruturas, meu irmão, eu não sei mais o que mexe com você. Se isso não aflorar a sua fé, se isso não mexer com o seu coração, sabe, eu acho que você está precisando orar um pouco mais. Se sensibilizar um pouco mais com aquilo que Deus fez e está fazendo com a sua vida e com a minha vida. Amém. Então Deus já começa a colocar a mão sobre a história. E agora a história começa a se reverter. Um povo pecador, um povo rebelde, um povo que estava longe de Deus, longe dos preceitos de Deus, criando religiosidade, criando paradigmas, criando um falso evangelho, uma falsa aproximação de Deus, com hipocrisia, com falsidades. Agora Deus começa a desfazer isso, e Ele começa a cumprir o propósito de Deus, e Ele fala para que nós pudéssemos receber essa graça, para que nós pudéssemos receber esse favor de Deus. Era necessário que alguém morresse pelos nossos pecados. Era necessário que alguém pagasse essa dívida. Só que no Velho Testamento só podia ofertar algo a Deus se não tivesse manchas, se não tivesse máculas, se fosse puro. E todos nós pecamos contra Deus. Todos nós afrontamos a santidade de Deus. Todos nós olhamos para Deus e não nos respeitando conforme Ele merece. Não adoramos a beleza da tua santidade, a magnitude do seu poder, da tua santidade. E através de Jesus, as profecias do Velho Testamento estão começando a se cumprir agora. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus se entrega naquela cruz. O cordeiro que não podia ter osso quebrado é colocado sobre aquela cruz. Sabe, eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, porque nós vai demandar muito tempo de nós. Nós já fizemos um estudo aqui na igreja sobre isso. Depois, se você quiser, a gente, simplesmente jovem pode ver, ou eles vai mandar para você. Sobre a crucificação, toda a especificação dos pregos, os tipos de madeira. A gente fez todo um estudo aqui sobre isso. Nós temos tudo bem especificado. Se vocês quiserem, depois a gente pode tentar achar os nossos amigos lá e mandar para vocês. Mas, para que a profecia de Deus se cumprisse agora sobre a terra, para que a ordem de Deus se cumprisse agora sobre a terra, Jesus é levado ao madeiro. Jesus é feito cordeiro, entregue como sacrifício. Eu não sei se você sabe, mas o Império Romano era um dos impérios mais maldosos, maliciosos daquela época, relacionado aos seus inimigos. O Império Romano, para não deixar que outras pessoas afrontassem a eles praticavam crueldades de tamanho, de uma forma tão forte, que as pessoas temiam o Império Romano, para que as pessoas não tivessem essa ousadia de querer enfrentar o Império Romano. Então, Jesus é levado a Pilatos, mesmo sem pecado, mesmo sem ter errado, simplesmente por estar falando a verdade, simplesmente por estar trazendo os conceitos do reino de Deus. Agora, Jesus está sendo diante de uma autoridade. Pilatos olha para ele e fala: olha, eu não vejo culpa em você. Eu fiz um relatório com Jesus, eu fiz algumas perguntas. Olha, Jesus, eu te avaliando aqui, eu não vi culpa sobre você. Mas aqueles quem Deus escolheu para ser o seu povo, a sua nação, olharam para Jesus e condenaram Jesus. O povo hebreu, que foi liberto pela mão de Deus do Egito, depois foi se espalhando sobre a terra, eram os judeus. Eles olharam para Jesus e falaram: esse não é o nosso rei, esse não é o nosso Messias. E Jesus foi levado a julgamento.
Eu sei que você sabe dessa história, eu sei que você sabe dos detalhes dessa história. Mas antes de Jesus ser crucificado, ele foi chicoteado. E as pontas dos açoites dos romanos haviam esferas e ossos de carneiro pontiagudos. Cada chibatada que Jesus levava, vinha um pedaço de carne sobre aqueles chicotes. A Bíblia fala de uma profecia, fala que ele ia ser levado ao madeiro. Ele ia ser como uma ovelha muda por nós. Sabe, cada chicotada daquela, cada sangue daquele que escorria das costas de Jesus, mesmo antes de ser crucificado, foi para que nós pudéssemos ter acesso a essa graça que nós temos hoje. Todas as vezes que aquele chicote batia nas costas de Jesus, era Jesus pegando o sangue dele e passando no umbral da sua casa. Aleluia. Na sua testa, na sua vida. E ali Jesus foi açoitado, e ele foi humilhado, e ele foi cuspido perante toda aquela população, sem levantar a sua voz, sem questionar a vontade de Deus. Mas o propósito de Deus estava no percurso. A obra de Deus precisava ser realizada sobre a terra. E nós começamos a ver a graça de Deus sendo manifesta naquele momento. O Evangelho já tinha sido pregado, as boas novas já tinham sido pregadas. Agora era necessário que nossos pecados viessem a ser perdoados. Sabe, o mistério da graça de Deus, o poder da graça de Deus. Sabe, quando aqueles açoites batiam e tiravam pedaços, o nervo de Jesus ficava exposto, a carne de Jesus ficava exposta. Alguns estudiosos dizem que Jesus era cuspido. Provavelmente Jesus estava nu passando ali. Provavelmente pessoas zombavam dele, davam esboteado, podiam bater nele, chutavam ele. E ele carregando o peso daquela cruz que era para mim, que era para você. A cruz representa até então condenação. Aquela condenação era minha e sua, não de Jesus. Aquele castigo era meu e seu, não de Jesus. E ele começa a andar, e debaixo de tanta humilhação, debaixo de tanto sofrimento, ainda não era crucificação. E quando Jesus vai para ser crucificado, quando ele vai para poder finalizar a obra perfeita de Deus, o sofrimento era tanto de Jesus. Os estudiosos dizem que não conseguia respirar direito. Os estudiosos dizem que não tinha uma posição legal para o corpo ficar. Pelo tornozelo, pelo calcanhar, colocava o pé de um lado, o pé do outro, batia para poder entrar no madeira. Outros dizem que dobrava, pegava o calcanhar e batia, que entrava. Então de 15 centímetros cada prego, mais ou menos. Acho que isso aqui mais ou menos. E ali nos pulsos de Jesus também os pregos foram pegados. Você sabe da história, só quero fazer um resumo, porque nós temos que ter uma apresentação para fazer. Mas aonde eu quero chegar com isso? Que ali, naquele momento, estava sendo feito um sacrifício diante dos olhos dos homens. Deus do céu estava gritando para a humanidade: eu estou oferecendo um sacrifício pelo pecado da humanidade. O meu filho está sendo entregue para que todos que creem nele possam ter vida, para que todos que possam ouvir essa mensagem e ter acesso a essas boas novas reconheçam que Jesus é o Cordeiro de Deus, que trouxe vida para o mundo e que se fez menor do que os anjos, se igualando igual a homens, humilhando a si mesmo, não usurpando ser igual a Deus, mas foi ao madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, não receba o castigo, não receba a sentença, não receba a condenação de Deus, não receba a ira de Deus, mas receba vida e vida com abundância. Sabe, isso não é um conto de fadas, isso não é uma parábola, isso aconteceu de fato.
para que eu e você hoje pudéssemos ter acesso a Deus. Sabe, quando estava sendo tudo consumado ali, quando o plano de Deus estava sendo feito, estava acontecendo, para que a salvação pudesse chegar até nós, o Cordeiro estava sendo entregue, o sangue estava sendo derramado, a salvação estava chegando. A Bíblia diz que Jesus, vendo toda aquela cena, todo o acontecimento, Ele olha para os céus e fala: é Deus, está consumado. Glória. E Ele entrega. Talvez você não saiba disso, eu acredito que você saiba, mas no Império Romano existia uma carta dos credores de Roma. Quando você devia o Império Romano, existia um Serasa lá. Você não podia dever não, senão você era morto. É que nem a agiota, a gente cobrar no pescoço. Quando a sua família tinha posses, quando você tinha recursos, estava devendo o Estado, você chegava até o imperador, você depositava o seu dinheiro, ele te dava um documento. E esse documento tinha que ter a assinatura de Roma, o carimbo de Roma. E lá, debaixo do documento, está escrito Tetelestai. Significa está quitado, está pago. Então, quando Jesus está escrito lá na cruz, Ele está falando: está pago. Aleluia! A moeda que foi usada para tentar ser condenado por você, Jesus pagou naquela cruz. Ele estava dando grito para o Império Romano: está pago! Está pago! Cada vida, cada alma, a sentença está arriscada. Sabe, a terra começa a criar fenômenos naturais sobre a terra. Jesus padece, a terra fica em silêncio, a escuridão aparece. Eu não sei se você tem uma mente igual a minha, mas eu fico imaginando como ele está com você nessa hora. Os anjos olhando para Deus, um olhando para o outro e assim, falando: Deus, é sério mesmo que está acontecendo? Jesus naquela cruz entregando e abaixando sua cabeça. E aquele silêncio sobre a terra. E o mundo espiritual. Será que você consegue sentir isso agora? Será que você consegue sentir o poder disso? Sobre Jesus, nesse exato momento, está o poder da humilhação de Roma. Sobre ele está a dor carnal que ele está sentindo. É uma dor intensa. Suas costas rasgadas num madeiro que não estava tratado, não tinha verniz na cruz de Jesus. Não era bonitinho assim. Não estava tratado a madeira. Você acha que o Império Romano ia tratar uma madeira para crucificar alguém? Junto com Jesus tinha mais dois que também foram crucificados. Então o que difere a crucificação de Jesus com as outras crucificações, com aquelas milhares de crucificações que aconteceram em Roma? O que difere? Porque não foi só Jesus que foi crucificado. A Bíblia diz: o meu pecado, o seu pecado, a minha culpa, a sua culpa, os meus erros, os seus erros. Sabe esses deslizes que você dá de vez em quando? Sabe os meus deslizes que eu dou de vez em quando? Nós chegamos na beira da cama e começamos a chorar e falar: Deus, me perdoa. Tudo isso estava sobre os ombros dele. Sabe, isso mexe comigo. Porque existia uma culpa sobre Jesus que ele não merecia, Ismael. Existia uma condenação sobre Jesus na qual ele não precisava passar por isso. Os meus erros estavam sobre ele. Aquela cruz não estava tratada, então as costas dele estavam rasgadas. E poderia que dentro das feridas dele estar feito as partes, machucando cada vez mais. O peso estava sobre ele.
peso do pecado sobre o Cordeiro puro, santo de Deus. E quando ele fala, ele lança essa palavra, ele fala, está pago. Ele está lá no mundo espiritual e fala, o morte já não tem mais sobre eles. Sabe o que aconteceu lá no Egito? Aquela escravidão, que o povo agora estava sendo escravizado pelos seus pecados. Você sabe, esse paralelo está acontecendo agora no mundo espiritual. Deus está falando, assim como Deus libertou o povo lá no Egito, eu estou me derramando para libertar o povo agora. Só que antigamente as algemas eram de ferro. Antigamente o povo levava chicotada. E Deus fala agora, eu estou no mundo espiritual, libertar o meu povo do pecado. Algemas espirituais, condenações, depressão, ansiedade, vícios, tudo aquilo que oprime, que prende o meu povo, tudo aquilo que Satanás, que representa o império de Faraó, está escravizando o meu povo, está sendo liberto agora. Eu lanço uma palavra de vida sobre o meu povo. Nós vamos concluir a mensagem. Sabe? Nós temos que entender a preciosidade que é a mensagem da cruz. Nós precisamos, como igreja, nesses últimos dias, entender a preciosidade que é a salvação em Cristo Jesus. No início da mensagem eu falei que parece que existem cristãos que estão de luto até hoje. Parece que pessoas olham para a história de Jesus e tratam ela como um conto de fadas. Elas olham para o sacrifício de Jesus e falam, olha, é como o comportamento dela é como se dissesse que ele fez mais que obrigação. É como se Jesus de fato deveria ter feito aquilo. E nós esquecemos que essa culpa é nossa. Porque se eu estivesse no lugar de Deus, não de eu, mas talvez o Juan, a Patrícia, eu teria matado todo mundo. Eu ia falar, eu não quero esse povo. O povo que me trai, o povo que não honra a sua palavra, o povo que eu libertei, o povo que eu coloquei na minha mão, eu dei provisão, eu dei alimento, eu protegi a noite, eu protegi de dia. Eu fiz tudo que eu pude para poder ver a graça sobre esse povo. E o povo traiu Jesus. E até hoje, nos dias de hoje, nós vemos que nós damos as costas para Jesus. Aquilo que aconteceu no Egito, aquilo que aconteceu no Novo Testamento após a crucificação de Jesus, está acontecendo nos dias de hoje. Deus levantou uma voz profética, que foi Moisés. Depois Deus levantou outra voz profética, João no deserto, falando que haveria uma salvação. Jesus veio e cumpriu a palavra de Deus. Jesus veio e cumpriu as profecias da qual Deus fez para mim e para você. Só que hoje Deus levanta uma outra voz profética. Jesus veio, perdoou os nossos pecados, ressuscitou com glória, com graça, cumprindo as profecias, cumprindo a vontade de Deus. E Ele falou para os seus discípulos, olha, espalha para todo mundo. Fala desse testemunho para todo mundo. Olha para as minhas mãos. Olha para mim, veja. O plano de Deus aconteceu, deu certo. Agora a redenção e salvação para a humanidade. Vá aos quatro cantos dessa terra e começa a espalhar o Evangelho. E Deus prepara uma grande comissão, seus discípulos, e começa a espalhar o Evangelho. Só que Deus começa a levantar os seus apóstolos, começa a levantar os seus ministros. E Deus começa a falar, nesses últimos tempos agora, nesses últimos dias, a voz profética não é mais Moisés, não é mais João, mas agora é a igreja. Porque, não sei se você está reparando, mas eu quero só dar uma pincelada nessa história. O povo hebreu cresceu, multiplicou, se tornou forte. O sistema se sentiu oprimido, escravizou e tentou matar. O povo foi liberto. Jesus veio, pregou as boas novas. A palavra começou a crescer. As pessoas começaram a ser libertas. O sistema se sentiu ofendido. Vamos prender e matar. Deus, através de Jesus, através do Cordeiro, liberta o seu povo. Para pensar contigo.
que está acontecendo nos dias de hoje? Me explica. Jesus falou que iria voltar. Aleluia. Vocês concordam comigo que a igreja está crescendo no mundo todo? Sim. Vocês concordam comigo que existem uns doidos aí da igreja evangélica que falam que Jesus está voltando? Cadê esses doidos aí? Glória a Deus. Vocês acreditam que a igreja está sentindo uma atmosfera de presença de Deus e que parece que algo está vindo? Algo está vindo. Tem uma galera doida gritando. Então Jesus está voltando. Isso não parece com a história do Egito? Não está parecendo com a história dos dias de Jesus? O povo crescendo, o sistema se sentindo ofendido. E logo a perseguição veio sobre a igreja. Só que esse loop a gente já sabe o final dele. Jesus veio para salvar a sua igreja. Aleluia. Glória! Mas nós estamos vendo o percurso da história acontecendo. Nós estamos vendo. Nós acabamos de ler aqui agora aquilo que aconteceu há vários anos atrás. Depois há 3 mil anos atrás. Está acontecendo hoje na nossa realidade. Nós somos a voz do deserto. Aleluia. Glória a Deus! Nós somos aquele que vai gritar para gerações futuras: Jesus está voltando. Aleluia. Você não pode se calar. Você não pode retroceder. Você não pode ficar com medo dos caos do Egito. Nós, como igreja, não podemos nos calar diante desse deserto. Nós não podemos ser a par daquilo que Deus está fazendo nessa geração. Nós temos que gritar para essa próxima geração: Jesus está voltando. Aleluia. O percurso da história está se repetindo, pastor Flávio. E eu estou vendo um sistema vir avançando contra a igreja. Dentro de alguns anos você vai ver a igreja sendo oprimida. Verdade. Isso eu não estou profetizando, é a Bíblia que está falando. Dentro de pouco tempo você vai ver os cristãos sendo perseguidos. Porque nós estamos invadindo o sistema. Nós estamos entrando nas emissoras de televisão. Nós estamos entrando nos rádios. Nós estamos entrando nos presídios. Nós estamos entrando nos hospitais. Nós estamos falando do amor de Jesus. Nós estamos quebrando esse sistema maligno no meio. A igreja está invadindo esse sistema. Está proferindo as boas novas da salvação. E a igreja está gritando em alto e com som: Jesus salva. Ele liberta. O sangue dele te torna salvo. Glória a Deus. Amém. Isso tem incomodado o mundo. Verdade. Isso tem incomodado o sistema desse mundo. Verdade. Eu acho que o anticristo, o falso profeta, está se balançando. Me solta, me solta. Porque já existe espíritos do anticristo sobre a terra. Já existe espíritos do falso profeta sobre a terra. Mas o ápice do cristianismo está quase acontecendo. Eita Deus! Ele está vindo, igreja. Glória! Ele está vindo para nos libertar de vez das algemas desse mundo. Ele vai vir de vez para nos descravizar do pecado. Já não vai haver mais choro nem morte, nem culpa nem pecado. Já não vai haver mais distinção de ninguém. Ele virá e trará consigo a sua salvação, a sua libertação. Glória a Deus. O sangue do Cordeiro será derramado pelos santos dele. E aqueles que têm a marca do Cordeiro, aqueles que têm a marca da salvação, serão levados junto com Jesus. E a profecia agora do Velho Testamento, do Novo Testamento, irá se cumprir sobre a igreja. Aleluia. Só que eu tenho um recado de Deus para você nessa noite. É necessário que os profetas de Deus não se calem nessa geração. É necessário que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. É necessário que nós venhamos nos humilhar diante da poderosa mão do Senhor. Aleluia. É necessário que a igreja venha se arrepender daquilo que ela tem feito. É necessário que eu e você venha olhar com os olhos para Jesus e falar: Senhor, derrama sobre mim esse sangue. Porque quando Jesus vier e cumprir o propósito de Deus sobre a terra, só vai subir, só vai fazer parte do plano de Deus aqueles que tiverem a marca do Cordeiro sobre a sua vida. Glória a Deus.
Sabe, então é necessário que nós venhamos nos arrepender. É necessário que nós venhamos olhar para os nossos pecados e falar: chega! É necessário que nós venhamos olhar para a nossa religiosidade e falar: para! Glória a Deus, aleluia. Você fala: mas eu estou sem força, eu não consigo parar. Não, chega, é hora de parar. É hora de arrependimento. Aleluia. É tempo que nós reconhecemos que nós não somos nada sem Deus. É tempo de nós reconhecermos que nós precisamos ser libertos das algemas que nos aprisionam. É tempo de nós, jovens, homens e mulheres que estamos aqui dentro dessa casa, olhar e pedir misericórdia de Deus. Sabe, esses dias eu dava uma passagem na Bíblia, e a Bíblia diz que existia um religioso que estava sobre o templo, e ele orava. E ele orava em alta voz e falando: Senhor, obrigado porque eu cumpro os seus mandamentos. Obrigado porque o Senhor me escolheu. Obrigado, Senhor, porque eu cumpro todas as suas leis. Mas nesse mesmo texto a Bíblia diz que existia um pecador lá no outro canto. E ele batia no seu peito e falava: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. E Deus fala que achou graça nesse pecador. Deus, ele não quer saber dos seus títulos. Deus, ele não quer saber aquilo que você sabe da Bíblia. Deus, ele não quer saber quantos termos você deve pregar aos domingos. Mas Deus, ele precisa de um coração contrito e quebrantado, de um espírito de arrependimento. Glória! É tempo da igreja lutar contra o pecado. É tempo de nós derramarmos as nossas vidas diante do altar de Deus. Jesus vive, Ele reina, Ele está vivo, Ele está à destra do Pai, Ele está coroado, cheio de glória, poder e adoração. Nesse exato momento, nesse domingo, agora, Ele está sentado sobre um trono, e sobre o trono dele existem vários, milhares e bilhares e bilhares de anjos, levantando as suas mãos, rendendo as suas coroas, dizendo: só Ele é poderoso, só Ele é digno, não existe outro Filho de Deus, Ele é poderoso, Ele é o único que pode perdoar o mundo. Glória! Glória a Deus! É tempo de nós nos arrependermos. É tempo de nós largarmos a nossa autossuficiência. É tempo de nós olharmos para a cruz e falar: eu não consigo se não for sua misericórdia, Senhor. É tempo de nós olharmos para a cruz e falar: Senhor, eu aceito esse sacrifício. Eu aceito esse sacrifício, Deus. Eu aceito a chamada da devoção e da santidade. Eu aceito, Senhor, sobre a minha vida, Pai, o arrependimento. Eu aceito, Pai, o seu sim. Eu aceito a sua chamada. Eu aceito a sua convocação para a minha vida. Mas nós não conseguimos chegar diante de Deus com as nossas armaduras. Nós precisamos desfazer de tudo aquilo que nos envolve para chegar diante de Deus. Jesus está vivo. Ele está vivo. Sabe, eu vou encerrar essa mensagem com a simbologia que aconteceu comigo e Jesus alguns anos atrás. Ele me fez refletir sobre isso. Todo mundo que conhece o Azaf, meu filho aqui na igreja, o Azaf, ele corre direto aqui na igreja. O Azaf é uma joia que Deus deu para a gente. É precioso demais. Mas quando o Azaf nasceu, ele deu um problema, alguém sabe, ele deu um problema de refluxo severo. E nos seus primeiros minutos de vida, ele broncoaspirou o leite. E o leite foi parar no pulmão. Ele teve que ir para a UTI, estado grave. O Azaf ficou roxo, ficou só uma berinjela. Eu peguei no colo, comecei a sacudir para ele desafogar. A enfermeira veio correndo, olhou para mim, viu o Azaf. A enfermeira do hospital ficou desesperada, estão correndo com o Azaf no colo, gritando socorro. Quando eu vi a enfermeira gritando socorro, eu encostei no pé da parede e falei: meu filho vai morrer. Porque aqui, quem era para te passar uma impressão de calma, de não, está tudo sob controle, relaxa aí, pai. Saiu correndo com ele gritando socorro. Enfim, resumindo a história, o Azaf foi para a UTI. E ele ficou lá na UTI.
Bem nessa época que o Azar foi para UTI, eu descobri uma doença que eu tinha, que afetava a minha imunidade. Então estava o Azar na UTI e eu morrendo de passar mal, mano. Aqui na igreja eu emagreci 10 quilos em uma semana e meia. E eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu estou morrendo. E o Azar também. Só que eu não tinha visto o Azar lá na UTI ainda. Só falaram para mim, ó, seu filho Paulo foi para o UTI, está dele grave, vai ficar sob observação, vocês não podem entrar lá, não tem autorização no hospital para que vocês entrem lá. E eu fiquei naquele lado de fora, falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu passando muito mal, daí eu pensei, meu Deus, eu estou passando mal, o Azar está quase morrendo, o que está acontecendo? Aí a Aline também foi passar mal e vai ser internada. Eu falei, agora ficou gostoso, ficou bom. Só que a Aline precisa se recuperar mais rápido, aquela coisa toda. E por fim, liberar a minha entrada na UTI. Todo pai, toda mãe não conhece a verdadeira realidade até antes do seu filho lá. Eu tinha aparelho. Eu não tinha dimensão do que era. Até eu entrar lá e ver dentro do incubador, cheio de coisa no meio. Quando eu olhei aquela imagem, eu falei, meu Deus do céu. E não estava só ele, tinha uma cara de menino. Eu vi aqui no Santa Marta, Tabatinga. E eu passando muito mal, eu olhava para ele, eu estava olhando e falei, Senhor, me abençoe a minha saúde para que eu possa cuidar dele. Para que eu possa caminhar na UTI e cuidar do meu filho. Por fim, eu cheio de dor, eu olhei para aquela incubadora e falei assim, Deus, eu orei naquela noite, meu Deus, se possível, passa o que ele tem para mim. Eu dou conta que eu sustento. Se possível, tudo está acontecendo com ele, coloque em mim. E eu falava assim, Deus, eu estou cheio de dor, está doendo aqui nas coisas aqui. Eu estava descobrindo que eu tinha. Eu falei, Deus, mas não tem importância. Eu seguro a onda. Menos com ele, joga em cima de mim, eu seguro. Eu tenho tantos pecados, eu tenho tantas falhas. Eu preciso ajustar tantas coisas na minha vida. Então coloca sobre mim, porque eu vou dar conta do pecado. E naquela noite eu vi que o amor é maior que a vida. Naquela noite eu pude perceber que o amor ele é maior do que a vida. Porque o amor que eu tinha pelo meu filho, não importava o que eu estava sentindo, estava derrama sobre mim. E Deus me levou a pensar sobre isso. E Deus olhou para nós e falava, eles não vão dar conta. Meu Deus. O jugo está sobre eles, não vão dar conta. Esse pecado, essa dor, essa ausência, essa depressão, esse espírito da morte, eles não vão dar conta. Jesus, movido de graça, debaixo de uma palavra de obediência a Deus, deixa comigo. Assim como eu estava doente, Jesus estava sobre aquela cruz, todo dilacerado, sangrando. Jesus falou, deixa comigo, Deus. Eu pago o preço. Então naquele dia, para quem não sabe, Jesus foi crucificado na Páscoa. Os judeus estavam comemorando a Páscoa, né? Então, toda a culpa, toda a dor, toda a acusação e todo o peso naquele dia foi derramado sobre Jesus. Obrigado. Você entende agora o amor de Deus sobre a sua vida? Você entende o tanto que você precisa de Jesus? Você não tem forças para ir até o final, sozinho não. Aleluia. Você precisa da misericórdia de Deus, a ressurreição dele, a maravilhosa graça de Jesus. Glória a Deus. E o favor de Deus dos céus falando, eu vou por eles. Então nessa noite eu quero te fazer um convite. Se ele foi por nós, vamos ser voz profética nesse deserto. Vamos bradar, vamos jubilar, vamos viver intensamente para Deus, proclamando para que as próximas gerações recebam Jesus, para que eles vejam Jesus.
Nós devemos ser essa voz profética sobre o deserto. Não se calem, profetas de Deus. Eu vejo homens e mulheres de Deus que têm se calado no sistema desse mundo. Eu vejo jovens que têm se calado perante a sociedade. Você é voz profética para essa geração. Aleluia. Amém? Amém. Você é voz profética para essa geração. O reino de Deus está vindo. Ele veio em Jesus. Mas a salvação, a libertação está vindo através dele novamente sobre o seu povo.